Muito boa vida para você que nos assiste. Aqui quem fala é o professor Marcos Jean e nós do IFCE de Acaraú estamos preparando um material preparatório para o Enem, um material de história, e nós temos dividido esse material em alguns módulos e cada módulo tem alguns vídeos. Então, no módulo 1, que você já deve ter assistido, no primeiro vídeo do módulo 1, nós discorremos sobre a história no Enem, onde nós falamos da estrutura da prova, das competências e habilidades mais exigidas pelo INEP, como funciona a teoria de resposta ao item, e aí depois, para finalizar esse vídeo, nós falamos o perfil da história nos últimos Enems. Na verdade, nós focamos todos os Enems, mas nós tonificamos a nossa fala muito mais nos últimos 3 Enems, o Enem de 2019, o Enem de 2020 e o Enem de 2021. No segundo vídeo, ainda do módulo 1, nós vimos os assuntos que mais caíram no Enem. Os Enems de 2019 a 2021, mais uma vez, foram os Enems que foram mais embasados por conta do perfilamento que nós fizemos dos Enems, né? No vídeo 1, nós pegamos todos os Enems de 98 a 2021 e nós inserimos eles em 3 perfis. E o último perfil é o que se nos apresenta, são os dos 3 anos anteriores, é em cima desse perfil que a gente tem esboçado ou debruçado as nossas narrativas durante essas aulas. No vídeo 2, nós falamos dos assuntos que mais caíram em História Geral e em História do Brasil. E para finalizar o módulo 1, nós trouxemos um terceiro vídeo cheio de dicas. Na verdade, nós expusemos um decálogo de dicas de como você deve estudar, como você deve se preparar, como você deve fazer as suas marcações, agendar o seu tempo. E no final nós respondemos a essa intrigante pergunta se é recomendado, é aconselhável que se chute no Enem. E aí nós encerramos o módulo 1. Para iniciar o módulo 2, que nós estamos chamando o módulo 2 de déjà vu, né, que é uma repetição, é uma fixação, é um reforço do que a gente já viu, nós iremos dividir o módulo 2 também em 3 vídeos, a exemplo do módulo 1. Então, nós teremos, basicamente, o vídeo 1, onde nós iremos falar sobre o que eu preciso saber em História Geral, a parte 1, no vídeo 1, e a parte 2, no vídeo 2. E logo depois nós teremos o que eu preciso saber em História do Brasil. Mas hoje, no nosso vídeo de hoje, nós vamos pontuar o que é que a gente precisa saber em História Geral, sobretudo na pré-história, que antes não caía no Enem, mas no último perfilamento começa a cair, em Idade Antiga, na Idade Média e na Idade Moderna. Então vamos lá. Na pré-história, eu preciso entender que a divisão clássica da pré-história ela não é cobrada no Enem. Né? Aquela divisão em idade, em pré-história, em todas aquelas datações, em período da pedra lascada, em período da pedra polida e em idade dos metais, isso não vai ser cobrado no Enem. Então, o que a gente precisa, via de regra, saber? A gente precisa conhecer as características do nomadismo e do sedentarismo, que eram as características que norteavam ou que serviam como parâmetro para esses primeiros homens que pontuaram a história. Nós precisamos também saber as formas de comunicação e expressão que havia antes da escrita. O Enem costuma trazer questões com imagens de pinturas rupestres, com interpretação de fotos de fósseis, por exemplo. Então eu preciso saber de como essa comunicação ela acontecia no período pré-escrita. Também é interessante que a gente saiba os legados, aqui faltou um S, né? Me perdoe, os legados deixados por esses povos, legados esses não escritos, né? Que são as pinturas, os objetos, os fósseis. O que é que eles legam para a gente? O que é que eles herdam para a gente? Ou o que é que eles querem transmitir para a gente a partir desse portfólio de objetos ou de artefatos que se nos foram deixados. E é óbvio, a gente precisa também pontuar as descobertas no período, muito embora essas descobertas elas não sejam requeridas no Enem, mas apenas para efeito de a gente conseguir encaixar ou contextualizar
tudo isso que nós estamos vendo. Então, via de regra, para a história, é isso. Vamos para a Idade Antiga? Na Idade Antiga, gente, até 2018, ela era praticamente sujeita inexistente no Enem. A partir de 2019, quando o Enem, a princípio, tem uma postura mais técnica, o Enem começa a cobrar as civilizações, hidráulicas, que são as chamadas civilizações do Crescente Fértil, que via de regra você ou vê lá no 9º ano, a depender da escola, ou no 1º ano, que são aquelas civilizações que margearam a região que é conhecida como Crescente Fértil. A civilização mesopotâmica, a civilização egípcia, a civilização persa, a civilização hebreia, a civilização fenícia. E aí alguns livros acrescentam a civilização hindu, a civilização chinesa, mas essas duas últimas elas não são preferidas no Enem. Dessas civilizações, a mesopotâmica ou a Mesopotâmia, enquanto estado, foi a única cobrada nos últimos 2 Enems. Inclusive, caiu questão em 2020 sobre Hammurabi e também sobre Hammurabi em 2021. Então, eu preciso saber disso. Precisamos também saber como o nascimento do Estado se comportou nessas civilizações. É lá que o Estado surge, qual era a ideia que se tinha de Estado, qual era a concepção que se tinha de Estado e qual era o objetivo do Estado ao ser implantado, ao ser produzido, ao ser confeccionado pelo próprio homem. A partir do nascimento do Estado, eu preciso também entender, compreender como é que as relações de poder elas se davam, não só no faraó dos egípcios, mas também nos imperadores mesopotâmicos ou nos reis dos hebreus. Essas relações de poder, como é que elas se construíram, como é que elas se fundamentavam. E é óbvio, no aspecto econômico, a gente precisa saber da importância dos rios, já que nós estamos falando de civilizações hidráulicas, para a economia e para a sobrevivência desses primeiros povos, ok? A Idade Antiga ela é dividida na Idade Antiga Oriental e na Idade Antiga Ocidental, ou, se você quiser uma nomenclatura mais robusta, as civilizações da Antiguidade Oriental, que são aquelas que nós acabamos de pontuar, aquelas 5, e as civilizações da Antiguidade Ocidental, que são Grécia e Roma, ok? Grécia começa a cair no Enem numa perspectiva mais abrangente, a partir de 2019. Então, as civilizações da Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma, são as chamadas civilizações escravistas, segundo o Marx. Então, a questão da escravidão pode também ser abordada nessa perspectiva. Nos últimos Enems caíram questões sobre as cidades-estados gregas, e é bom que a gente entenda, não eu preciso saber quantas e quais eram as principais cidades, Esparta, Corinto, Atenas, Tebas, não necessariamente isso, mas o que permitia a configuração da cidade-estado grego ou por que ela precisou existir, certo? Obviamente eu preciso também saber a importância da cultura dos gregos para as civilizações descendentes dos gregos, que somos nós, as civilizações do chamado Ocidente. Obviamente que mitologia não vai cair aí, porque não é fato, né? Já está dizendo, é mito. Então nunca caiu mitologia no Enem, não é agora que a gente acredita que vai cair. Preciso saber a importância da cultura e é bom que a gente entenda que não poucas são as vezes em que a cultura grega ela vai estar atrelada à filosofia. Então ela pode dar uma escapada da prova de história e pode estar flertando lá com a prova de filosofia. E aí eu preciso conhecer os grandes filósofos, né? Sobretudo Sócrates, Aristóteles e Platão, esses 3 eu preciso conhecer, e aqueles mais meio que periféricos, né? O Tales de Mileto, nunca é bom a gente desprezar. Quando eu digo periféricos, não que não tenham tanta importância, mas porque geralmente a história ocidental ela evidencia muito mais esse trio inicial. É muito importante a gente estudar também o surgimento da democracia lá na polis grega de Atenas, no século V, século de Péricles, né? Quando
Clístenes cria um governo do povo, para o povo e com o povo, a democracia, né? Demos, povo-cracia, governo. Esse princípio, esse postulado está alicerçado em dois outros princípios. O princípio da isonomia e o princípio do ostracismo. Isonomia, justiça, equidade para todos perante a lei. Ostracismo, a capacidade que o Estado tem de proteger aquele cidadão que, de certa forma, sofreu algum tipo de injustiça ou corre alguma ameaça de vida. Num português mais atual, o ostracismo é transformado nos romanos do que nós chamamos hoje de habeas corpus, ok? Então, não se esqueçam desses detalhes. Em Roma, das três fases da história romana, né, o império é a mais cobrada. Monarquia, império e república, o império é a mais cobrada. Na fase imperial, obviamente, eu preciso conhecer as guerras. No Enem passado falou sobre a Cartago, que fez parte de uma das guerras dos romanos. Preciso entender as disputas pelo poder que se dava entre o Senado e entre os imperadores. Preciso destacar alguns imperadores, não preciso decorar, obviamente, mas preciso entender a função ou o papel de Teodósio, de Nero, de Júlio César, que não chega a ser imperador, mas compondo o triunvirato. É interessante que a gente olhe também Marco Antônio, Lépido, que compunham o triunvirato, que é o período de passagem para o império, e também a política do pão e circo. Eu preciso conhecer o que foi a política do pão e do circo. Claro que não vai haver no Enem uma analogia do pão e do circo daquela época com o populismo de hoje, porque o Enem não vai ir contra o governo, ele não vai ser dar um de advogado do diabo. Então, muito embora nós estejamos inseridos em um governo populista, alicerçado no pão e no circo, muito dificilmente vai cair alguma questão sobre pão e circo, mas se cair, ela não vai fazer referência com o governo atual nem com os governos atuais. E, é claro, a cultura romana, né? O legado romano que nós temos para a sociedade de hoje, a própria questão da república, a própria questão da democracia, numa perspectiva muito mais dinâmica e muito mais inclusiva do que era na época em que ela foi criada no século V para os atenienses. Chegamos à Idade Média, e na Idade Média eu preciso conhecer os dois grandes perfis econômicos ou plataformas econômicas, feudalismo e logo depois o mercantilismo. Feudalismo, base de produção, a terra, objetivo, subsistência. Mercantilismo, a ponte entre o feudalismo e o capitalismo. Mercantilismo visa mercados, mercadoria, lucro. Para muitos, mercantilismo já é a primeira fase capitalista. Preciso também, muito embora nunca tenha caído no Enem, mas preciso conhecer o que foi a tríade medieval, a sequência de 3 acontecimentos, 3 catástrofes que mancharam a Idade Média, né? Eu tenho a peste negra, eu tenho a grande fome e eu tenho a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que na verdade durou 116 anos. Precisamos saber como a cultura e a sociedade eram influenciadas pela Igreja, mas não na perspectiva de demonizar a Igreja, nem na perspectiva de deusificar a Igreja, apenas entendendo que a Igreja ela influía tanto sobre a cultura como sobre a sociedade. O movimento cruzadista, que inicia-se lá no século XI e vai até o século XIII, né, de 1095 até 1270, as 8 cruzadas oficiais, é claro que eu não preciso saber de todas as 8, mas eu preciso saber qual era ou quais eram os objetivos que a Igreja tinha em criar um movimento cruzadista, por que ir à Terra Santa, por que sair da Europa e ir na Terra Santa, quais eram os objetivos que existiam por trás dessa ideia de reconquistar o Santo Sepulcro. Obviamente, o poder político eu preciso dar uma olhada, porque toda relação que uma sociedade desenvolve passa pelo poder político. Então, tanto as relações sociais que havia na Idade Média entre suzeranos e vassalos, entre nobres e clero, há também uma perspectiva, uma viés política. Horas o senhor feudal está em evidência, horas o rei está em evidência, e em ambas as situações a Igreja está amalgamada com quem estava no poder. Muitas vezes a Idade Média ela é cobrada em filosofia quando ela fala de Santo Agostinho, como no Enem passado, por exemplo,
quando ela fala da introdução da filosofia na cristandade. Então, algumas vezes a Idade Média ela pode ter uma característica das suas questões muito mais voltadas para a filosofia do que propriamente para a história. E, finalmente, a Idade Moderna, né? Nessa videoaula nós vamos até a Idade Moderna. Na Idade Moderna, o que a gente precisa saber, inicialmente, são as principais revoluções e reformas. E aí nós temos o Renascimento, que já começa a acontecer lá no final da Idade Média e vai até o século XV, com respingos no século XVI. Preciso conhecer as características do Renascimento, que inauguram a Era da Razão. A Idade da Fé morre com o fim da Idade Média e nós entramos na Idade da Razão com a perspectiva de que a verdade está baseada não mais na fé, mas agora na razão. Não mais no que me dizem, mas agora no que eu consigo provar e ver a concretude daquilo que me foi dito. Então começamos a Era da Razão com o Renascimento e pegando carona nessa implosão ideológica que a Igreja Católica sofre, nós temos o movimento reformista, com Lutero, com Calvino e com o próprio Henrique VIII, ok? Também é interessante que nós estudemos as revoluções inglesas, tanto as revoluções do século XV, né? A Guerra das Duas Rosas, por exemplo, os York e os Lancaster. Isso geralmente quando cai no Enem nunca foi cobrado, mas quando cai, vai cair em forma de texto para você interpretar, o que é muito legal. E também as revoluções do século XVII, que os ingleses entendem, né? Até recentemente, algum tempo atrás, a Margaret Thatcher falou que a Revolução Inglesa do século XVII foi a Revolução Francesa do século XVIII. Foi a luta dos ingleses contra o absolutismo, né? Aí a gente vai estudar a República de Cromwell, vai ser uma coisa bem bacana. Então, você lê não para entender tudo, mas a entender a grosso modo que a Revolução Inglesa do século XVII foi uma luta dos ingleses contra o seu próprio absolutismo. É a única época da história da Inglaterra que ela passa por um período de república e não de monarquia como ela é hoje. As grandes navegações, eu coloquei aqui, mas também a gente vai ver lá em História do Brasil, o contexto que gera as grandes navegações, o contexto mercantilista, por que Portugal é o pioneiro, por que a América é o grande objetivo das grandes potências europeias, quais eram as características do pacto colonial, quais eram as ideologias predominantes na época que justificavam as grandes navegações. Nós também temos a formação do Estado moderno, que já marca o fim do feudalismo. O senhor feudal perde a sua importância enquanto autoridade majoritária no campo político e agora renasce a figura do rei. E aí, nesse contexto, nós precisamos entender como a política se comportava. Lembrando que quando política cai no Enem, ela geralmente é filosofia. Nunca vai ser história, porque eles vão falar de Maquiavel e aí eles vão colocar postulados filosóficos que respaldam uma ação de determinado governante. Estudamos também o absolutismo, que era a forma totalitária dos seis. Assim como houve o totalitarismo republicano do século XX, houve o totalitarismo monarquista do século XVI e XVII, que nós chamamos de absolutismo ou de antigo regime. E aí, para esses déspotas, para esses seis absolutistas, o mais famoso é Luís XIV, né? Que cunhou aquela famosa frase, L'état c'est moi, o Estado sou eu, quando ele entendia que ele era maior do que o Estado. E é por isso que ele é apelidado de o Rei Sol, né? Porque assim como o Sol era o astro maior, ele era o astro maior. Precisa-se ver alguns teóricos do absolutismo, como o próprio Maquiavel, como Jean Bodin, por exemplo, o Jacques Bossuet, as teorias políticas de Nicolau Maquiavel, que isso vai ser cobrado mais em filosofia e jamais em história, René Descartes, com o racionalismo, né? O cogito ergo sum, penso logo existo, e aí inaugura, principia a era da razão e faz morrer a era da fé. Lutero como um grande reformista e Henrique VIII como um reformista que pegou a religião para implementar uma reforma política na Inglaterra de certa forma. Ele pega algo muito pessoal, que era o seu casamento com Catarina, que não lhe dava filho, só uma filha,
e ele usa isso como pano de fundo para dissolver o casamento. O Papa não aceita, então ele rompe com a Igreja Católica, cria o anglicanismo e se casa com a holandesa Ana Bolena, porque ele queria um filho homem como seu herdeiro. Então, gente, é bom que nós entendamos que eu pontuei os principais tópicos, ok? É impossível a gente, em uma aula de 10, 15 minutos, a gente falar de toda a história, da pré-história até a Idade Moderna, é impossível. Então a gente pontuou aquilo que nós entendemos que diante do que o Enem já tem cobrado, vai ser cobrado de vocês. Lembrando que o Enem costuma sempre cobrar assuntos abrangentes e periféricos. Não necessariamente são esses fatos, essas datas que principiam a época ou não. Por exemplo, ele pode pegar um texto de Santo Agostinho, na Idade Média, e pedir para a gente entender como é que a sociedade se comportava, como é que a igreja se comportava. Né? Ele pode pegar um texto que fala sobre democracia e falar como é que a democracia era em Atenas. Então não são assuntos muito técnicos, muito embora algumas questões do Enem tenham sido técnicas nos últimos anos. Geralmente, quando esses assuntos abrangentes, meio que periféricos, são colocados, a interpretação é a melhor estratégia. Então, se você for bom em interpretação, e não precisa ser nenhum expert em interpretação, porque elas são muito básicas, né? É a melhor estratégia. Às vezes a resposta não está no teu conhecimento, mas na interpretação em cima do texto que te foi colocado. Quando a gente pegar textos ou questões assim, eu preciso olhar os detalhes do texto, né? Olha aquelas curiosidades que nós passamos nas aulas anteriores, aquelas palavrinhas que podem aparecer, não, nunca, a vírgula antes do não, jamais. Olhem para aquilo. Olhem para as legendas quando tem imagem. Geralmente a legenda tem a data e através da data eu vou contextualizar a imagem. As leituras que eu posso fazer das gravuras, olhar para os detalhes. Não vai ter nenhum caça-rato lá que você vai encontrar o ratinho escondido na mesa, não. A resposta ela vai estar bem estampada a olhos vistos na gravura. E claro, a gente precisa fazer analogias. Lembra do que eu falei nas aulas passadas, né? O PP, passado, presente, sempre fazer esses links do que era, do que é, certo? Não se esqueçam disso. E é óbvio contextualizar, porque o Enem gosta muito de contextualizar e não permite, o Enem não gosta de permitir que a história fique presa ao passado. Ele gosta sempre de tornar a história cada vez mais viva, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, a aula é corrida mesmo, porque é muito assunto e a gente está apenas fazendo pequenas aulas preparatórias, não são aulões intensivões, o que seria o ideal. Na próxima aula, nós vamos ver o que eu preciso saber em História Geral, a parte 2, só Idade Contemporânea. E a gente vai ver que como é a fase que mais cai de História Geral no Enem, a gente vai demorar um pouco mais. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que algumas dúvidas tenham sido esclarecidas. Fiquem bem, fiquem com Deus, Deus abençoe, bons estudos e excelente Enem para todo mundo. Tchau, tchau.